As conclusões do grande debate, cujas primeiras fases ficaram consignadas nos anais do partido sob o nome Controvérsia Bernstein, revela claramente a enorme contradição entre o ser e a consciência, entre a ideologia e a realidade, que caracteriza o movimento proletário dos últimos 30 anos. Esta polêmica, que respeita ao mesmo tempo a teoria e a prática do movimento socialista, explode, publicamente, pela primeira vez, no seio da social-democracia alemã e internacional da geração anterior pouco depois da morte de Friedrich Engels. Quando nessa data Eduard Bernstein, que tinha já dado sérias contribuições ao marxismo, exprimiu, pela primeira vez, no seu exílio londrino, as suas opiniões heréticas, inspiradas principalmente no estudo do movimento operário inglês. A propósito da relação entre a teoria e a prática no movimento socialista alemão e europeu da época, as suas concepções e pontos de vista foram, de momento e muito tempo após, unanimemente mal interpretadas e compreendidas, tanto por amigos como inimigos. Em toda a imprensa burguesa e revistas especializadas, a sua obra Die Voraussetzungen des Sozialismus de Die Aufgaben der Sozialdemokratie foi acolhida com gritos de alegria e coberta de elogios. O dirigente do Partido Nacional Socialista recentemente fundado, o ideólogo social imperialista Friedrich Naumann, declarava sem disfarces no seu jornal: Bernstein é o nosso posto mais avançado no campo da social-democracia, e nos círculos da burguesia liberal reinava na época a esperança confiante que esse primeiro revisionista sério do marxismo romperia, também, oficialmente, com o movimento socialista para alinhar no campo do reformismo burguês. Essas esperanças da burguesia encontravam a contrapartida nas opiniões formuladas na época no seio do Partido Social-Democrata e de sindicalistas. Os chefes desse movimento admitiam, claramente, em privado, que revendo o programa marxista da social-democracia, Bernstein apenas revelava oficialmente a evolução realizada desde há tempos na prática, e que tinha transformado o movimento social-democrata de um movimento revolucionário de luta de classes num movimento de reforma político e social. Mas esses mesmos chefes tinham grande cuidado em não divulgar publicamente essa opinião para uso doméstico. Bernstein, tendo terminado seu livro convidando o partido a ousar parecer o que é, um partido de reforma política e social, foi discretamente chamado à ordem, numa carta privada, publicada posteriormente, por esse velho demagogo astucioso do comitê executivo do partido, Ignaz Auer, que o advertia amigavelmente: meu caro Ed, isso são coisas que se fazem mas que não se dizem. Nos seus discursos públicos, todos os porta-vozes teóricos e ativistas da social-democracia alemã e internacional, os Bebel, os Kautsky, os Viktor Adler, os Plekano e todos os outros, tomaram posição contra esta divulgação imprudente do segredo tão cuidadosamente guardado. Quando o Congresso do Partido, em Hanover, em 1899, durante um debate de 4 dias aberto por Bebel com um relatório de 6 horas, Bernstein foi submetido a um processo em regra. Escapou por pouco à expulsão. Mas, durante muitos anos, ele continuou a ser alvo dos ataques da direção nas reuniões de militantes e aderentes, na imprensa, nas manifestações e nos congressos oficiais do partido e dos sindicatos, e, a despeito do fato que o revisionismo de Bernstein tivesse já triunfado nos sindicatos e já não encontrasse resistência no seio do partido, continuou-se a falar do Partido de Luta de Classes revolucionário e anticapitalista até ao último minuto, isto é, até a conclusão do Pacto de Paz Social de 1914, seguido pelo Pacto de Associação do Capital e do Trabalho em 1918. Os ativistas e os teóricos da política conduzida pelo executivo do Partido Social Democrata e o aparelho sindical a ele ligado tinham boas razões para adotar esta atitude de jogo duplo face à primeira tentativa séria de formulação teórica dos fins e dos meios reais da política operária burguesa que eles na realidade praticavam. Hoje os representantes do aparelho do Partido Comunista Russo e de todas as seções nacionais da Internacional Comunista têm necessidade, para esconder o caráter real da sua política, de utilizar a piedosa lenda da progressão na construção do socialismo na União Soviética e da natureza intrinsecamente revolucionária da política e táticas adotadas em todas as circunstâncias por todas as direções nacionais dos partidos comunistas.
Semelhantemente, na época, os hábeis demagogos, que tinham assento no executivo do Partido Social Democrata e estavam à cabeça do aparelho sindical, tinham necessidade, para esconder as suas naturais tendências, em manter a piedosa lenda, segundo a qual o movimento que dirigiam se via por vezes constrangido, de momento, a desempenhar a função de retocador do Estado burguês e da ordem econômica capitalista através de todo gênero de reformas, mas que no seu objetivo último, ele seguia em direção à revolução social, ao derrube da burguesia e à abolição da ordem econômica e social capitalista. Mas, na pseudoluta que na altura sustentavam contra o revisionismo de Bernstein, os demagogos do executivo do Partido Social Democrata e os seus advogados teóricos não eram os únicos a reforçar a tendência para a degenerescência burguesa e reformista do movimento socialista. Nesse sentido, viu-se trabalhar durante muito tempo, inconscientemente e contra si próprios, teóricos revolucionários radicais tais como Rosa Luxemburgo, na Alemanha, e Lenin, na Rússia, os quais, subjetivamente, pensavam dirigir uma luta dura e sem compromissos contra a tendência representada por Bernstein. Quando hoje em dia e à luz das mais recentes experiências das últimas 3 décadas, nos debruçamos sobre esses primeiros conflitos direcionais no seio do movimento operário alemão e europeu, parece-nos um pouco trágico constatar quanto mesmo Luxemburgo e Lenin estavam profundamente enraizados na ilusão de que o bernsteinismo apenas representava um desvio em relação ao caráter fundamentalmente revolucionário do movimento social-democrata de então, trágico igualmente ver com que fórmulas objetivamente falsas eles entendiam dirigir a luta contra a degenerescência burguesa da política do Partido Socialista e dos sindicatos. Rosa Luxemburgo terminava sua polêmica contra Bernstein, publicada em 1900 sob o título Sozialreform oder Revolution, Reforma ou Revolução. Com esta profecia catastroficamente falsa, a teoria de Bernstein foi a primeira e a última tentativa para dar ao oportunismo uma base teórica. Ela pensava que o oportunismo, ilustrado na teoria pelo livro de Bernstein e na prática pela tomada de posição de Cipipel sobre o problema do militarismo, foram tão longe que nada lhe restava acrescentar Rosa Luxemburgo. Com efeito, Bernstein tinha declarado, com insistência, que aprovava a quase totalidade da prática atual da social-democracia, ao mesmo tempo que punha irremediavelmente a nu toda a insignificância prática da fraseologia revolucionária então em vigor sobre o objetivo final. Ao reconhecer abertamente o objetivo final, qualquer que seja, nada é para mim, o movimento é tudo. E contudo, Rosa Luxemburgo, vítima de uma notável alucinação ideológica, não dirigiu o seu contra-ataque crítico contra a prática da social-democracia, mas contra a teoria de Bernstein, que não passava da expressão autêntica da natureza real desta prática. Para ela, o traço característico que diferenciava o movimento social-democrata da política burguesa reformista não era a prática, mas expressamente o objetivo final, o qual continuava, contudo, como a cobertura ideológica desta prática, ou mesmo uma simples fraseologia. Ela afirmava, com paixão, que o objetivo final do socialismo é o único elemento decisivo que distingue o movimento social-democrata da democracia burguesa e do radicalismo burguês. O único elemento que, mais que dar ao movimento operário a vã-tarefa de retocar o regime capitalista para o salvar, faz daquele uma luta de classe contra esse regime, para a abolição desse regime. Mas esse objetivo final de ordem geral que, segundo as palavras de Rosa Luxemburgo, devia ser tudo e distinguia o movimento social-democrata da política reformista burguesa, verificou-se assim como o provou a história posterior. Não ser outra coisa senão o nada, anteriormente definido por Bernstein, esse sóbrio observador da realidade. Todos aqueles que os acontecimentos dos últimos 15 anos não cegaram, encontrarão a confirmação decisiva desta evolução histórica nos discursos pronunciados, quando dos diversos aniversários marxianos destes últimos tempos, pelos próprios principais participantes. É o caso, por exemplo, dos pronunciados nesse mesmo banquete, organizado em 1924 pelas grandes figuras do marxismo social-democrata, reunidas em Londres para celebrar o 60º aniversário de Kautsky.
Nessa ocasião, a controvérsia histórica entre o marxismo ortodoxo revolucionário de Kautsky e o reformismo revisionista de Bernstein terminou em harmonia com as palavras de amizade, recolhidas pelo Vorwärts, pronunciadas por Bernstein já com 75 anos, em honra dos 70 de Kautsky, e a simbólica cerimônia do abraço que se seguiu, quando Bernstein terminou e os dois velhos, cujos nomes são objeto de respeito há 3 gerações, se beijaram e abraçaram durante muitos segundos. Quem poderia ter resistido à emoção? Quem teria podido resistir a ela? E, em 1930, Kautsky, então com 75 anos, escreveu exatamente no mesmo sentido que no campo social-democrata de Viena, em honra do 80º aniversário de Bernstein. Desde 1880, fomos, nos negócios políticos do partido, 2 irmãos siameses. Mesmo 2 irmãos siameses podem discutir um pouco entre si. E por vezes fizemo-lo abundantemente. Mas mesmo nesses momentos, não teríamos podido falar de um sem falar do outro. Outros testemunhos posteriores de Bernstein e de Kautsky fazem evidenciar o mais claramente possível o erro trágico desses 2 radicais da esquerda alemã de antes da guerra, os quais, com o slogan objetivo revolucionário final contra a prática cotidiana reformista, entendiam conduzir a luta contra o aburguesamento prático, e logo também teórico, do movimento operário social-democrata, mas que, na realidade, apenas contribuíram para reforçar esta tendência histórica representada por Bernstein e Kautsky nos seus respectivos papéis. Tendo em conta as devidas proporções, o mesmo acontece com um outro slogan empregado, na mesma época, pelo marxista russo Lenin, a fim de traçar, tanto no seu próprio país como a nível internacional, a linha de demarcação entre a política operária burguesa e a dos revolucionários. Rosa Luxemburgo considerava-se a adversária mais radical do bernsteinismo e, na primeira edição de Reforma ou Revolução, de 1900, reclamava ainda expressamente a exclusão de Bernstein. Do mesmo modo, Lenin considerava-se como o inimigo mortal do renegado Bernstein e de todos os desvios heréticos cometidos, no seu livro, em relação à doutrina pura e inalterada do programa marxista revolucionário. Mas, exatamente como Luxemburgo e os social-democratas alemães de esquerda, o bolchevique social-democrata Lenin utilizou, na sua luta contra o revisionismo social-democrata, uma plataforma totalmente ideológica. Com efeito, para ele, a garantia do caráter revolucionário do movimento operário não se encontrava no seu conteúdo de classe econômica e social real, mas exclusivamente na tomada em mão da luta por uma direção encarnada no Partido Revolucionário que guia a teoria marxista correta.